Olá pessoal, dando sequência ao nosso material sobre computação forense, então a gente vai falar agora sobre algumas ferramentas que mencionei para vocês no vídeo anterior e aí então nós vamos evoluir nesse tema, né? Nós falamos sobre a busca de diretórios, busca por diretórios, extremamente importante a partir do momento que a gente define o contexto, né, o cenário, aí todo a situação envolvida no processo de investigação, tá? Por que a gente precisa fazer essa definição e entender, né? Aquilo que a gente conversou já desde a nossa primeira aula. Entender qual é o cenário que vai ser investigado. Em um computador, a gente tem milhões de arquivos, né? Milhares, milhões de arquivos, dependendo do tamanho do conteúdo, né, que a gente vai investigar. Se a gente não faz uma definição de cenário bem feita, a gente vai fazer com que as nossas ferramentas e que o nosso processo de investigação se torne extremamente moroso. Então, a partir do momento que a gente define um contexto e define o cenário bem definido, a gente é mais assertivo, né? A gente já tem uma definição do que exatamente procurar e de onde, quais são os momentos que a gente vai buscar também. A gente viu sobre o processo de esteganografia, que nada mais é do que ocultar informações, né? Ocultar evidências, a criptografia, então a cifragem de mensagens, OS Forensics, que é o software aí que eu passei para vocês, a gente vai ver algumas telas dele na apresentação, e a análise desses arquivos aí também, como que se dá e quais ferramentas a gente faz, quais ferramentas a gente utiliza para isso. Essa é uma delas, né? X-Workshop é uma ferramenta que faz a identificação do hexadecimal dos arquivos. Então, como que nós utilizamos essa ferramenta, tá? Ela faz a interpretação dos arquivos aqui, tá? Então, podem ver que aqui não é a visualização correta, isso aqui poderia ser um arquivo de texto, um arquivo de imagem, mas aqui a gente está fazendo a leitura do hexadecimal desse arquivo, tá? Todos os arquivos, eles possuem um cabeçalho, né? E aqui, por exemplo, a gente identifica que esse arquivo aqui que está aberto, ele é um arquivo zip, um arquivo compactado. Por quê? O cabeçalho do arquivo zip é composto por esses números aqui, esses caracteres, né? 54B0304. Então tá aqui, ó, 54B0304 é uma sequência hexadecimal que faz parte do arquivo, ou seja, podemos afirmar que esse arquivo é um arquivo zip, né? Agora, se esse arquivo contém este cabeçalho e ele está apontado como um arquivo .exe ou como algum outro tipo de arquivo, a gente consegue identificar que houve uma fraude, houve uma alteração do arquivo, né? A mesma coisa, o arquivo executável tem essas características aqui. Eu posso ter um arquivo PDF com um cabeçalho de executável, né? Então significa que houve uma violação, houve uma alteração desse arquivo, e aí sim a gente pode acionar o nosso processo de investigação mais direcionado, tá? Outra forma, né, de trabalhar também é identificar aqui no meio dos caracteres hexadecimais partes de mensagens normais, ou seja, eu posso enviar uma mensagem por aqui que ela está ocultada no meio de caracteres hexadecimais, né, para que ao visualizar o arquivo normalmente eu não identifique, mas se eu abrir o arquivo em um documento como esse aqui, em uma ferramenta como essa, eu vou poder fazer a leitura da mensagem que está cifrada ali. Aqui nós temos a tela do OS Forensics, tá? Ele é uma ferramenta, podem ver aqui, a gente tem uma infinidade de recursos que podem ser utilizados. Aqui a gente fala basicamente sobre a parte de arquivos, né? Pesquisa e indexação de arquivos, então como que eu vou buscar essas informações, que tipo de busca eu vou fazer, tá? Então aqui a gente tem a busca por imagens, né? Que eu comentei com vocês no vídeo passado, então falando de busca por cores, por background, então a gente tem uma série de mecanismos aqui que facilita o nosso processo, tá? Então eu quero, sei lá, eu suspeito que a mensagem que eu esteja buscando, ela esteja em tons de vermelho, né? Como que eu sei isso, professor? Possivelmente uma imagem que contenha sangue, ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Isso vai fazer parte do cenário que eu identifiquei lá no início e eu vou parametrizar a ferramenta para buscar esse tipo de arquivos, tá? O que eu falei para vocês, basicamente aqui, ó, do histórico de pesquisas,
Então, pesquisa de texto em arquivos de e-mail, então eu também consigo fazer isso através do S-Forensics, e aqui eu tenho uma timeline, tá? A timeline basicamente registrando os meus pontos de identificação, os meus pontos da perícia realizada nesse processo como um todo. Aqui é onde a gente faz a ligação com o conceito de cadeia de custódia, onde eu faço isso, uma linha do tempo, deixo isso bem definido para que possa também servir de base para o processo ao final. Ok? Pessoal do curso de Sistemas de Informação, oitava fase, tá? Disciplina de Computação Forense. Então, na aula de hoje nós não tivemos a aula ao vivo, e eu preciso registrar as vossas presenças. Então, nos comentários desse material, tá? Nos comentários desse material, vocês vão colocar ali o nome de vocês e o número de matrícula para que eu possa validar a presença. Tá ok? Gente, obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Valeu!